Olá, bem-vindos. Estamos no podcast do Parlamento Europeu. Hoje estamos aqui na presença do deputado Paulo Nascimento Cabral, um açoriano, um defensor das RUP, um defensor. Não há deputado que defenda mais pescas, agricultura e aquilo que são as regiões ultraperiféricas. É um açoriano português. Bem-vindo, Paulo, a este podcast. Obrigado, Sérgio. De facto, é um gosto estar aqui na tua presença. Sérgio Humberto, um deputado português também, aqui do PSD, com um grande trabalho em várias comissões. Eu destaco aquele papel que tens tido, tem sido essencial no direito dos passageiros, que de facto tens feito um trabalho excepcional no pequeno comitê em que também participa a Presidente do Parlamento Europeu. Portanto, estás-te parabéns por tudo o que tens feito, também na Comissão dos Transportes, na Comissão da Saúde, na Comissão do Emprego. Portanto, parabéns por tudo e agradeço também todo o apoio que tens dado também às regiões ultraperiféricas, naquilo que nós temos trabalhado em conjunto, que é a questão das acessibilidades às regiões ultraperiféricas. Obrigado. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger Europe. Know this, but it is not enough, and we can make it together if we stand united. Isto sendo o back-office do Parlamento Europeu, Paulo, deixa-me te fazer uma pergunta. Hoje estás mais numa questão de ser entrevistado, de ser entrevistador, o que é que preferes? Eu estou aqui na condição de ser teu amigo e eu espero que nós possamos passar aqui alguns minutos também de boa disposição, passarmos também para quem nos assiste aquilo que às vezes é um bocadinho dos momentos de mais descontração daquilo que é o nosso trabalho tão intenso aqui nas instituições europeias, no Parlamento Europeu, em que passamos a vida em reuniões, em negociações, e estes momentos também devem servir para isso, também para passar para lá aquela que é a nossa cumplicidade, a nossa amizade, mas também perceber que há momentos também que podemos falar de coisas sérias de uma forma mais leve. E portanto estou aqui também, tu vais guiando e nós vamos vendo como é que isto ocorre. Muito bem, muito bem. Nós temos o deputado Paulo Nascimento Cabral, que de uma forma sempre formal usa o seu casaco, a sua gravata e sempre com uma responsabilidade tremenda relativamente a isso. E hoje temos um tema que infelizmente nos diz muito a todos, que são as alterações climáticas e as catástrofes cada vez mais naturais, cada vez mais frequentes e que atingem sobretudo o sul da Europa. Paulo, o que é que isto impacta, nomeadamente com as pescas, o que impacta com a agricultura, que são setores e domínios que tu trabalhas isto todos os dias, numa altura tão importante para o projeto europeu e para cada um dos europeus? Sem dúvida, Sérgio. Permita-me só responder à tua provocação. A minha formalidade tem a ver exatamente com a seriedade com que eu encaro e que nós todos encaramos aqui este nosso desafio, que é defender os interesses de Portugal, mas também do projeto europeu aqui no Parlamento Europeu. E obrigado pela questão. De facto, nós assistimos também recentemente no nosso país a um ciclo contínuo de tempestades que afetaram, não só, infelizmente, levou à perda de vidas. Aqui também manifestamos a nossa solidariedade para com as vítimas, as famílias também das vítimas, mas também aquilo que tem a ver com a destruição do nosso potencial produtivo na área da agricultura, essencialmente. Nós assistimos à degradação de acesso às explorações, à degradação dos próprios campos de cultivo, às culturas, que isto vai-nos criar aqui uma dificuldade não só de produção, mas também um aumento da dependência externa naquilo que são os produtos que nós mais vimos afetados com estas tempestades. E de facto o setor agrícola e o setor das pescas são dos setores mais vulneráveis aqui às alterações climáticas. E em muitos casos, nós falamos aqui muitas vezes do Pacto Ecológico Europeu, daquilo que são as medidas de defesa do ambiente aqui no Parlamento Europeu, mas o que é certo é que em muitos casos nós somos mais as vítimas dessas alterações do que os contribuintes para estas alterações. E a União Europeia, por exemplo, apenas representa cerca de 7% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Portanto, temos que também garantir que os nossos parceiros globais, os nossos parceiros mundiais, as grandes potências também têm aqui uma responsabilidade acrescida. E que não fazem neste momento. Não fazem. Normalmente a União Europeia é sempre assume a liderança em todos estes campos e que cria também muitas vezes problemas de competitividade aos vários setores económicos, mas depois, e agora que sabemos que a palavra de ordem, além da segurança e da defesa, é competitividade, mas somos nós a criar automaticamente a nossos próprios problemas, que é uma coisa que não faz sentido. Mas Sérgio, tu que és também um profundo conhecedor do nosso país, também tiveste uma grande experiência como autarca, foste de facto um autarca muito jovem, mas que desenvolveste também um excelente trabalho e conheces bem aquilo que é o interior do país também, aquilo que é o desenvolvimento regional do nosso país. Consideras que Portugal está mais preparado, melhor preparado, menos preparado para estas alterações climáticas, ou achas que isso é um processo em contínuo? Este é um processo evolutivo, não vamos negar e não vamos dizer o contrário. Nunca se está preparado para uma catástrofe natural.
Tudo o resto é demagogia. Vejamos o que acontece nos Estados Unidos da América. Um país hipoteticamente desenvolvido, com catástrofes anuais, e vemos sempre casas demolidas, agriculturas destruídas, mortes, povos dizimados, sem luz, sem tudo e mais alguma coisa. Agora, nós temos que fazer diferente. Nós sabemos e somos defensores e não somos negacionistas, como muitas outras pessoas são, nomeadamente aqui no Parlamento Europeu. Temos de ter a consciência que temos que tomar medidas para as nossas populações e as nossas pessoas serem menos afetadas. Agora, quando uma catástrofe como a Christine, com ventos a mais de 200 km por hora, com tudo aquilo que aconteceu de inundações, os prejuízos económicos que nós temos, quer do ponto de vista da agricultura, quer do ponto de vista do tecido produtivo industrial, quer do ponto de vista das pessoas a afetarem em casa. Nunca se está preparado. Agora, nós não chega a mitigar. Nós temos que antecipar isto. Por isso, cada euro investido em medidas profiláticas de proteção é isto multiplicado à frente em reduzirmos esse impacto nas pessoas e nas empresas e no tecido produtivo. Agora, temos de ter a consciência que nós temos que tomar estas decisões e aquilo que defendemos no Parlamento Europeu deve ser a pensar no futuro e não apenas no dia de hoje ou de amanhã, porque ontem já não podemos fazer nada. E, portanto, dentro deste contexto, é isto que nós temos que fazer. E, por exemplo, quando as alterações climáticas que nós falamos numa área que também é muito sensível, nós, Portugal, e nós temos que dizer bem de Portugal, não só por sermos portugueses, mas sobretudo porque nós reconhecemos isto, ou é reconhecido Portugal cá, muitas vezes pelos estrangeiros, de forma diferente, porque Portugal tem bom clima, porque tem segurança, tem um bom sistema nacional de saúde, tem o peixe melhor do mundo, e é aqui que eu te quero, é aqui que eu quero fazer a questão. Além do maior consumo, nós exportamos peixe, os peixes nobres, e os Açores é um caso enigmático, tal e qual como todo o Atlântico, mas na região norte, na região sul do país, desde a Sardinha. Como é que estas alterações climáticas impactam com aquilo que é, nomeadamente, o nosso peixe, com aquilo que é a nossa produção agrícola? O que é que isso impacta com a vida das pessoas? Olha, deixa-me só voltar aqui também um bocadinho atrás e dar nota de que eu estive nas zonas mais afetadas pela calamidade, pelas tempestades, e foi um relato impressionante. O que eu vi, de facto, quer nas estradas com os sinais, os próprios outdoors completamente torcidos e partidos, passando também pela zona do Pinhal de Leiria, com todas aquelas árvores caídas e derrubadas e quase que pareciam arrancadas, e também com cortes de estradas pelas inundações mais para a zona de Coimbra. E depois também estive na barragem da Aguieira, em que assisti às descargas e à preocupação de todos os agentes que estavam no terreno, e aqui também uma palavra de grande solidariedade e de apoio e de agradecimento a todos aqueles que tiveram a participar nestas ações para salvar aqui as populações. Digo que de facto o nosso combate contra estes fenómenos na natureza é de facto uma luta desigual. Nós não temos qualquer capacidade de controlar, nem até eu diria de parar ou travar. É tal história de parar o vento com as mãos, é impossível. Nós temos é realmente apostar na mitigação destes efeitos. É por isso também que é tão importante nós sensibilizarmos, porque há aqui às vezes uma narrativa sobre algumas áreas esportivas, nomeadamente o setor agrícola, o setor das pescas, que nós concordamos que tem que ser descarbonizado. Nós temos que reduzir aqui o número de emissões de gases com efeito de estufa nesses dois setores, mas que são de longe aqueles que mais, eu diria, esforço também têm feito. Aliás, o setor agrícola tem reduzido em termos de emissões quase mais de 70% na última década e meia, o que é de facto salutar, e agora temos de ter um equilíbrio entre aquilo que é a produção alimentar, a segurança alimentar, e aquilo que é também o impacto ambiental. E na questão das pescas, nós também temos sentido isto, com o aumento da temperatura dos oceanos. O que temos também visto é a alteração de rotas migratórias de alguns peixes. Temos também assistido aqui a uma proliferação de algas que de facto reduzem e destroem a biodiversidade, e tudo isto é altamente preocupante. É por isso que nós temos que estar aqui sempre, obviamente, atentos a trabalhar, mas acima de tudo perceber que há aqui eu diria, um fenómeno que está a ser contínuo, e que cada um de nós também tem que ter aqui uma visão de individualmente também contribuir para a solução, para a mitigação destas alterações climáticas, de forma que enquanto sociedade possamos ter mais ferramentas e mais instrumentos e uma maior proteção perante esses fenómenos que são cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos. Mas Sérgio,
E aqui estando no Parlamento Europeu, nós aqui também, aqui o nosso grupo parlamentar, e logo na primeira hora, em articulação também com o Governo Nacional, nós perguntámos à Comissão Europeia que instrumentos é que existiam. Nós aqui também fizemos aqui uma série de, eu diria, de desenvolvimentos para garantir que há, segundo aquilo que também foi pedido pelo Governo da República, a ativação da reserva agrícola, também essencial para compensar os nossos agricultores. Eu também dei aqui uma nota à Comissária Labi para também pensar na possibilidade de criar através das verbas que possam remanescer de um PRR para criar outra vez um Restore EU, em que nós utilizamos a possibilidade de flexibilidade para dar aos Estados-membros dinheiro para atuar na mitigação de todas essas, eu diria, destruições. Mas há aqui também sempre um caminho a fazer, e aqui, Sérgio, tu também tens feito um trabalho essencial em tudo isto, porque achas que estas respostas também devem ser europeias? O que é que nós conseguimos aqui da parte da União Europeia para complementar aquelas que são as respostas nacionais? As respostas europeias são muito mais estruturantes. Atuar um país sozinho é muito mais complexo, por isso é que o projeto europeu, e nós somos um defensores do projeto europeu, não como alguns partidos defendem que nós devemos sair da Europa, da NATO, do euro, bem pelo contrário. Sei tudo lá. Somos os defensores. Orgulhosamente sós, né? Exatamente, e essas pessoas que são defensoras de sairmos da União Europeia, de sairmos da NATO e de saírem do euro, são candidatas às eleições. Apetece quase dizer porque é que se candidatam e porque é que estão cá dentro a lutar pela Europa. Mas depois são os primeiros a criticar a Europa. São os primeiros a criticar e a estar na primeira fila, e são logo os primeiros. Ou seja, dizem uma coisa e fazem completamente o seu contrário. E é isto que na política é determinante. É esta humildade que eu te reconheço, e não é uma troca de galhardetes, o trabalho árduo, mas sobretudo a coragem de defender, no fundo, projetos, ideias, de fazer acontecer, de fazer as pessoas entenderem lá em casa um português que vale a pena estar no projeto europeu, que nós somos europeus. E esse projeto, a 27, quando nós representamos cerca de 5,5% da população mundial, e em que o Estado Social, que nós, estes 27, gastam mais de 50% do Estado Social, nós somos o melhor território para se viver. E a trabalhar em 27 podemos tomar essas medidas e mitigar mais. E nós, como país do Sul, estamos mais suscetíveis a isso. Não tem tudo mal. Também vai trazer calor, se calhar para algumas pessoas vai trazer um ar mais das Caraíbas, mas nós não podemos perder, no fundo, a nossa gênese. E o Governo tem, e não tenho dúvidas, que está a tomar essas medidas. Mas deixem-me só dar 2 ou 3 dados para vermos a dimensão de que são os fenómenos meteorológicos e climáticos extremos. Já causaram entre 1980 e 2024 mais de 822 mil milhões de euros em perdas económicas. E também, neste período, estamos a falar que incêndios, estas tempestades, estamos a falar que também neste período, entre 1980 e 2023, mais de 20 mil pessoas perderam a vida. Fenómenos extremos, ondas de calor, e portanto nós temos que estar mais bem preparados. E há os imigrantes climáticos também, não é? Aqueles que também são imigrantes por fugir desses fenómenos climáticos também que chegam à União Europeia. E portanto, dentro deste contexto, e que me estavas a dizer, e bem, Paulo, nós temos que tomar essas medidas. Nós vivemos de aprendizagens e só não aprende quem não quer. E, portanto, eu acho que temos de tomar essas medidas, quer por parte de Portugal, quer por parte da União Europeia. E, portanto, aqueles erros que cometemos no passado, porque não fizemos tudo bem, de pensar que a energia vinha da Rússia, que a defesa vinha dos Estados Unidos da América e que as empresas deviam estar na China, nós estamos a tomar medidas num momento tão importante para o projeto europeu, neste contexto geopolítico de guerra em todo o lado, e só sente um bocadinho o que é guerra, quem lá está. Por mais que a gente veja na televisão, por mais que a gente leia e por mais que a gente tente perceber, é completamente diferente estar num cenário de guerra e num Estado. E, portanto, dentro disto, da importância das alterações climáticas, do perante a energia, porque depois se reflete na conta de casa, energia renovável, e desta importância. Portanto, Portugal e a União Europeia têm sido pioneiro nisto. Obviamente devemos ser mais exigentes com os Estados Unidos, com a China,
com a Índia, que são os maiores, no fundo, poluidores do mundo, e estamos a competir com eles, mas dizer que não está tudo bem, mas claramente que temos que trabalhar. E, portanto, neste sentido, para não deixar os trabalhadores, as nossas comunidades, as nossas regiões para trás, também dizer como é que nós podemos assegurar essa tal transição justa sem deixar as pessoas, os trabalhadores para trás, sem deixar as nossas comunidades e as nossas regiões em todas estas políticas que estão dependentes de carbono. O que é que nós podemos fazer? Eu, de uma forma muito rápida, porque também o tempo escasseia, só dar nota de que, de facto, essa transição justa é essencial para não deixarmos ninguém para trás. E com isso, o que eu defendo é que nós tenhamos cada vez mais a possibilidade de sermos mais autónomos. O princípio da autonomia estratégica que a União Europeia está agora a assumir para si também faz sentido naquilo que é o desenvolvimento local e regional, cada vez mais autónomos, cada vez menos dependentes de importações externas, cada vez mais com a possibilidade de produzir a sua própria energia, e nós temos grandes exemplos de energia solar, energia eólica, quer onshore, quer offshore, também energia geotérmica, por exemplo, nos Açores, e tudo isto são fontes de energia renovável que não emitem emissões, que temos aqui a possibilidade de sermos verdes, cada vez mais verdes. Portugal tem sido um grande exemplo nisso, e quanto mais resilientes forem essas comunidades, melhor nós estaremos, e a transição justa é um bocadinho isto, ajudar estas transições, mais formação, mais qualificação das pessoas e garantir que ninguém fica para trás com as ferramentas e os instrumentos necessários. Tens aí um livro, para dar esse exemplo, isso não é teu filho, pois não? Não é, mas isto é um exemplo. Como sabes, aqui o PSD fez 2 protocolos com a Universidade dos Açores e da Madeira, e eu diria aqui também, honrando aquele que é o legado do Dr. João Bosco Mota Amaral e do Dr. Alberto João Jardim na defesa das nossas autonomias e das regiões ultraperiféricas. E na Madeira, quando fiz aqui a sessão de entrega desta ação de assinatura deste protocolo, a imprensa académica, através da Associação Académica da Universidade da Madeira, entregou-me este livro, que é a Nossa Europa, em que retrata aquilo que é o projeto europeu, aquilo que são as instituições europeias, de uma forma bastante didática, interativa, com muitos desenhos, com muito grafismo, mas com muita informação também, adaptada a cada uma das regiões. É um projeto que nós vamos potenciar aqui e, acima de tudo, valorizar aquilo que é a preocupação com o projeto europeu, e eu queria também disponibilizar-te aqui este... É para mim, vais-me oferecer. Muito obrigado. Isto é... É muito custo. Vai oferecer, mas é muito custo. É isso? Não, mas é oferta, ele é poupado. Claro. Ele é poupado. Com muito gosto. Muito bem, mas eu vou-te oferecer uma coisa diferente. A bandeira dos Açores, de cor é que é? É azul e branco. Azul e branco. Portanto, a pensar nisso, eu trouxe-te aqui uma coisa para te oferecer, que nós temos que dizer. E é das bandeiras mais bonitas que... E por ser uma bandeira bonita, azul e branco, vou trazer aqui um cascol. Bom dia. De algo que me diz muito, nós temos que dizer ao que vimos. E, portanto, vais colocar este cascol, por favor, que eu te ofereço. Porque além de eu ser português, além de ser europeu, mas vais colocar o cascol, Paulo. Não? A minha religião sportinguista não sou católico, permite. sou católico, mas... sou português, sou europeísta, mas com fair play, ofereço um cascol do Futebol Clube do Porto, que está na frente do campeonato, e portanto espero bem que uses, e sendo as cores da bandeira dos Açores azul e branco, é verdade, não pensei outra forma do que não oferecer-te um cascol do Futebol Clube do Porto. Eu agradeço, mas eu espero que não me leves a mal, em que eu só use esse cascol nas competições europeias, em que eu vou torcer por uma equipa portuguesa, e pronto, se tiver que ser o Porto, será o Porto, mas eu espero bem que seja o Sporting. Mas agradeço muito esta oferta. Muito bem, estamos a finalizar este podcast do PSD no Parlamento Europeu. Para o próximo mês teremos mais intervenientes, e vemos daqui a um mês. Daqui a um mês, e agradeço obviamente a vossa atenção e paciência, e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E até para o mês que vem. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger We Europe. know this, but it is not enough, and we can make it together if we stand united.